problema grande no setor do transporte público, viu? É que hoje... 60 dias fora de sala de aula e o resultado não poderia ser outro. Estudantes ociosos em casa e pais preocupados. Amanhã a greve dos professores do estado vai completar 2 meses. Olá, estamos iniciando mais um programa Contexto. Nós vamos falar um pouco sobre movimentos sociais hoje. Para falar sobre esse assunto, trouxemos 2 entrevistados. O professor Rui Rocha, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o ex-coordenador de movimentos sociais do DCE da UFRN, Daniel Chacon. Olá, Daniel. Olá, Rui. Antes de começar nosso bate-papo, Rui, eu gostaria de saber como foi que você começou o seu interesse por esse assunto. Eu já participava de movimento estudantil na faculdade, cheguei a participar do congresso da Uni e também em outras instâncias. Eu sempre me interessei por política, até porque, como estudante de jornalismo na época, eu tinha que me interessar, acompanhar as notícias. Eu acho que participar dos movimentos sociais é algo essencial para todo cidadão. Algumas das nossas principais cidades brasileiras, estão sofrendo paradas no sistema de transporte. Daniel, você pode me falar um pouco sobre o seu olhar acerca disso? Então, eu acredito que nós vivemos uma realidade em que as organizações da sociedade civil, especificamente os trabalhadores do transporte público, têm se indignado com relação à questão da mobilidade urbana nas nossas cidades, que embora sejam cidades diferentes, mas são problemas que atingem o conjunto das cidades brasileiras de forma muito similar, como os salários defasados dos trabalhadores no transporte público, uma ausência de política de mobilidade, que de fato democratize o acesso à cidade, Então eu acredito que esse amplo movimento chamado pelos metroviários, pelos trabalhadores no transporte, vai muito além da simples negociação salarial e passa também por questionar um outro modelo de desenvolvimento para as nossas cidades, que discuta a mobilidade urbana, o transporte coletivo como prioridade. Rui, você acha que isso tem importância na nossa democracia atual? Sem dúvida, Há quem deseje uma democracia sem povo, uma democracia sem a livre expressão das opiniões. Por outro lado, há aqueles que tentam falsear a democracia, dizendo-se os representantes diretos da opinião pública. Na verdade, a gente tem que compreender que há uma multiplicidade de opiniões. Nós sabemos que uma greve, uma passeata, pode causar incômodos, pode trazer aí problemas para o trânsito, mas, infelizmente, você tem que recorrer a esse tipo de ação, porque são por intermédio dessas atividades que você denuncia os problemas, que você leva as pessoas a refletir. É claro que os movimentos sociais têm que se manifestar. As manifestações são essenciais para a democracia. Uma democracia na qual você não tem a expressão das opiniões, você não tem a discordância, você não tem passeata, você não tem manifestação, é uma democracia vazia, é uma democracia de fachada, uma democracia de aparência. Na verdade, não deixa de ser uma ditadura. Aqui na nossa cidade nós tivemos um bom exemplo dessa movimentação, dessa mostragem do povo da cidade de Natal, que foi o Fórum Carla, que foi basicamente iniciado nas redes sociais. Qual é o seu olhar acerca disso, Daniel? Assim, como você vê essa movimentação do povo aqui de Natal em relação aos desmandos que têm acontecido na nossa cidade? Então, eu acredito que o Fórum Carla, ele é reflexo desse novo patamar de organização dos movimentos sociais, a partir de uma maior democratização dos meios de comunicação, especialmente da utilização da internet. Nós temos aí exemplos de movimentos da qual o próprio Fórum Carla foi espelho, como a Primavera Árabe, como os indignados de Wall Street, agora há pouco tempo os indignados espanhóis, Então, um conjunto da população que de forma espontânea, não necessariamente organizada por partidos políticos
ou movimentos sociais tradicionais como sindicatos, entidades estudantis, movimento de mulheres, que passam a se organizar através de uma indignação em comum, articulam suas ações via internet, lá mesmo, a partir dessa ferramenta, fazem as suas discussões de plataforma, de pauta e chamam as mobilizações. E eu acho que o Fórum Carla foi exemplo disso, né? Nós tínhamos até então a gestão que amargava mais de 80% de desaprovação popular, e o Fórum Carla foi exatamente uma bandeira que foi capaz de aglutinar istas e não istas, partidários ou não, ideológicos ou não, em torno de uma bandeira comum, que era a saída da atual prefeita Micarla de Souza e a discussão de outro modelo de cidade, né? Você acha que esses movimentos, sendo apartidários, atingem o maior número da população? O cidadão comum, o trabalhador, do pedreiro ao executivo, você acha que eles são atingidos mais facilmente quando essas movimentações são apartidárias? Então, eu acredito que num primeiro momento até sim, né? Mesmo porque, embora vivamos numa democracia representativa, os partidos políticos diariamente são estigmatizados, principalmente pelos grandes veículos de comunicação, né? Inclusive essa, creio eu, é uma forma de distanciar o cidadão comum da política, fazendo com que ele crie uma verdadeira aversão aos partidos políticos, né? Mas no processo de organização, os partidos políticos são de fundamentais importâncias, eles organizam determinados segmentos da sociedade, né, que são inevitáveis na hora de se pensar uma mobilização maior, um diálogo com outros setores da sociedade, para que você possa estabelecer de fato um saldo plural, um saldo diversificado daquela mobilização. Rui, como o Daniel falou, os movimentos sociais têm crescido bastante aqui na nossa cidade. Como a universidade encara isso e de que forma ela participa? Riane, muita gente da universidade, né, estudantes, profissionais, professores, participaram de diversos movimentos, até o Fórum Carla, né, que Daniel estava lembrando, e a gente percebe que a universidade acaba se configurando como um espaço em que o debate é fomentado, um debate importante sobre diversos temas, né? A mobilidade, a questão política, a questão da comunicação, saúde, educação, né? As habilitações, os cursos, até a pós-graduação, né? Os pesquisadores, eles se debruçam sobre muitos dos problemas que afetam a cidade. Isso não deixa de ser um subsídio, um estímulo para que os movimentos sociais trabalhem, né? Agora, eu acredito que a universidade poderia contribuir ainda mais, né? Para isso, é importante intensificar as ações de extensão. Para isso, é importante que a própria comunidade perceba, né, o valor da universidade, se aproxime um pouco mais e, ao mesmo tempo, haja essa abertura da universidade para a sociedade. Assim, há uma sinergia, né? Um ganho de ambas as partes, né? Discutir é muito importante, debater a cidade é muito importante. E às vezes, por mais que o movimento social muitas vezes se manifeste, a gente ainda percebe que muitas pessoas preferem a estagnação, a alienação, o distanciamento, acham que não adianta discutir, né? Eu acho que nesse momento é que a universidade pode contribuir. Olha, você que está aí afastado da discussão, entra junto, vamos participar. Eu acho que a gente tem várias opções, só não podemos abdicar da participação. O voto é uma ferramenta muito importante para isso, né? A gente vê pesquisas hoje onde a atual prefeita está no fim das intenções de voto. Você vê isso também como movimentação social? Sem dúvida, é um resultado de diversas ações da sociedade civil organizada. Você vê que a cada greve, por mais que a greve seja um recurso que traga, né, um certo descontentamento da população, a greve é importante para denunciar os problemas daquela categoria. A gente viu aí greves na saúde, greves na educação, greve dos servidores municipais. A cada uma dessas ações, a administração municipal vem sendo desnudada, e é preciso encarar o problema para debatê-lo em profundidade e para resolvê-lo. A gente não consegue resolver os problemas sem debater. A exemplo da nossa última paralisação dos ônibus, a gente que
causam um enorme transtorno na cidade, a gente vê que as pessoas acabam se distanciando um pouco, se chateando com os grevistas, e o que seria uma coisa importante para a população. Como você sugere que haja uma interação que seja uma coisa boa, tanto para a população quanto para o grevista? Olha, aí é que está. Muitas vezes, aí temos um problema grave, né, que muitas vezes as pessoas que fazem parte dos movimentos sociais, nós ativistas, nós que nos dizemos pessoas engajadas, na verdade, todos nós devemos nos engajar, né? Mas, enfim, aqueles que já estão mobilizados nem sempre conseguem utilizar a comunicação da melhor maneira, nem sempre escolhem as melhores estratégias de luta. Eu acho a greve um recurso importante, mas, infelizmente, muitas das pessoas não percebem a relevância da greve. E daí a importância de você comunicar, daí a importância de você procurar fazer a greve nos momentos mais adequados. Não dá para que o movimento social abdique do diálogo. Tem que dialogar tanto com a sociedade quanto com o governante, quanto com os patrões. Você não pode fazer o movimento desconsiderando o que as pessoas vão pensar. É preciso ganhar a opinião pública. Na verdade, se as pessoas parassem para analisar mais detalhadamente, elas iam perceber que, poxa, tem greve na educação por quê? Porque falta investimento, porque os salários são inadequados, porque falta estrutura. A mesma coisa na saúde. Você tem muitos postos de saúde aí sucateados. Houve greve nos transportes. Será que as pessoas se colocam no lugar de um motorista de ônibus? Por mais que a greve tenha trazido inúmeros incômodos, a gente tem que pensar no outro lado. Os trabalhadores estão sendo desvalorizados. Na verdade, os trabalhadores ganham um pouco para um salário que é insalubre, um trabalho que é altamente desgastante, um trabalho que os coloca em risco diariamente, em face da criminalidade que assola a nossa cidade. Então, isso é preciso ser compreendido. E você, Daniel, o que acha sobre isso? Sobre a questão das greves? Ela realmente funciona ou ela distancia a população da política e das intenções da greve? Eu acredito que a greve, assim como um dos mais antigos recursos de reivindicação de direitos trabalhistas, ele é um instrumento que continua mais atual do que nunca, uma vez que é a única forma que o trabalhador tem de se expressar para tentar garantir a efetivação de novos direitos ou a não perder direitos já adquiridos. Porém, um desafio que está colocado para o movimento social, especificamente para o movimento sindical, por se tratar de movimento grevista, é a forma como o Rui já bem colocava, do diálogo que esse movimento deverá ter com a sociedade, né? Eu acredito que os sindicatos precisam avançar no diálogo com a sociedade civil, pensar em greves que estejam construindo diariamente assembleias com a participação da sociedade civil. No caso da greve dos professores, trabalhos de conscientização com os pais e com os alunos. No caso da greve no transporte, o diálogo com a população, por exemplo, a utilização dos roletaços, que na verdade nada mais são do que o funcionamento do serviço de transporte público, mas sem a cobrança da tarifa, incidindo diretamente no bolso dos patrões, né? Essa é uma forma que você tem de não necessariamente prejudicar a população e fazer um debate acerca do financiamento, do valor da passagem, né? Então eu acho que são iniciativas que o movimento sindical no Brasil e no mundo começa a ter e que apontam numa perspectiva de maior afinidade com a sociedade civil. Tem uma frase sua que diz o seguinte: o judiciário potiguar adora transformar a greve em jogo de carta marcada. Carlos Barana que o diga. O que você quis dizer com isso? Então, não só o judiciário potiguar, a gente tem observado uma crescente onda de criminalização dos movimentos sociais no nosso país, né? A nossa democracia ela vem se consolidando de pouco em pouco tempo, mas o que a gente consegue observar é que exatamente o poder judiciário é onde a sociedade civil tem o menor poder ainda de incidência e de acompanhamento de seu funcionamento. Portanto,
muitas vezes as greves, quando são declaradas ilegais e são incumbidas pagamento de dívidas diárias, de multas diárias que ultrapassam inclusive uma arrecadação mensal de um sindicato, partem do Poder Judiciário, que muitas vezes está encastelado dentro de seus gabinetes, em suas togas, e que pouco dialogam com as demandas da sociedade civil, né? A gente tem um exemplo aí de várias greves declaradas ilegais, de várias ocupações protagonizadas pelo movimento Sem Terra, com o despejo pelo Poder Judiciário. Então, eu acho que um desafio que hoje a sociedade civil, que os movimentos sociais precisam passar a pautar é a criminalização, de que forma tem sido trabalhada a criminalização daquelas que lutam a partir da instrumentalização do Poder Judiciário por setores da sociedade que se encontram opostos aos trabalhadores e às trabalhadoras. Esse é um assunto muito interessante, que tem muito pano para manga ainda, mas infelizmente precisamos encerrar o programa. Rui, Daniel, muito obrigada pela participação de vocês. Valeu, Riane. Foi ótimo para esclarecer um pouco mais. E nós encerramos aqui o programa Contexto. Muito obrigada e até a próxima.